As redes sociais transformaram completamente a maneira como nos comunicamos e nos relacionamos. Em 2025, estamos mais conectados do que nunca, mas estarmos conectados o tempo todo pode trazer um impacto para a nossa saúde mental. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no programa Pais e Filhos da Vivax TV. Está começando agora mais uma jornada de conhecimento e inspiração. Então roda a vinheta! Hoje no programa Pais e Filhos nós vamos falar com a doutora Anne Maciel, ela que é psiquiatra e veio trazer luz para a gente sobre como pode estar afetando a nossa saúde mental, a dos nossos filhos, esse movimento que está acontecendo de estarmos cada vez mais conectados nas redes sociais. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, doutora Anne. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado, é tão importante a gente trazer pessoas que estão informadas e preocupadas com o que está acontecendo para que a gente encontre caminhos. Sim. Você queria até começar te perguntando como que é isso no seu consultório, no seu atendimento. Você tem visto pessoas com essa dificuldade de sair das redes sociais, ouvir sem telas? Cada vez mais frequente, Vivi. Surpreendentemente, a gente fala muito sobre o uso de telas excessivo na população de adolescentes e jovens, mas a gente que atende adulto, cada vez mais vem acontecendo grandes prejuízos, mesmo nas inter-relações e até mesmo eles conseguem hoje associar a piora do seu quadro de base, que eles vêm para tratamento psiquiátrico. Hoje até tem um termo que a gente cunhou, que não está dentro dos nossos critérios diagnósticos, que é o brain rot, que é o apodrecimento cerebral em função do uso excessivo de tela. A gente não tem hoje tão estruturado assim, a quantidade de tanto a tantas horas, é um uso leve, moderado a grave, né, na nossa nosologia, mas acima de 3 horas, a gente, principalmente nos jovens, a gente já começa a perceber prejuízos no seu funcionamento. E quais são esses prejuízos? Hoje é muito frequente no nosso consultório a busca pela queixa de desatenção, dificuldade de atenção, concentração, memória. Um diagnóstico diferencial, doutora, meu filho, será que ele tem déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Meu filho é bastante desatento, ou eu tenho, será que ninguém nunca diagnosticou? Nossa, minha mãe era psicóloga, e será que ela nunca pensou que eu tenho déficit de atenção e hiperatividade? Ficou muito leviano. Não que a pessoa não possa ter, mas ficou muito leviano essa possibilidade diagnóstica. Tem um lado que eu acho que é muito importante, que a gente tem que falar e usar esse espaço para isso, que as redes sociais, elas podem ser usadas, é um caminho sem volta, nem tudo é vilão. A gente, inclusive, vai usar para psicoeducação, para trazer informações consistentes, mas, infelizmente, tem muitas pessoas que não têm a competência e a responsabilidade profissional para falar sobre saúde mental, sobre transtornos mentais, sobre doenças emocionais. Elas se apropriam de um saber e falam sobre isso. Isso é perigoso, porque às vezes podem vir métodos, soluções, dicas que não têm nenhum embasamento científico. E aí pode postergar, demorar muito para vir buscar ajuda, que já é natural, mesmo numa cidade como São Paulo, num estudo realizado pela USP, o São Paulo Megacity. Na cidade de São Paulo, na capital, um paciente com depressão chega a levar 9 anos para vir buscar ajuda. A gente não está falando de um lugar sem acesso. A gente está dentro de uma cidade, num estado muito privilegiado quando a gente fala em saúde geral, nem só sobre saúde mental. Então é um problema muito grave, é um problema que você pai, você mãe, você educador, você que está diante de uma criança, de um adolescente em formação, é muito importante porque a gente observa cada vez mais o analfabetismo digital. As escolas, sim, elas têm um espaço para educação digital, mas com relação à segurança, uso de senha, necessidade de login, não fornecer dados, mas a educação cabe a quem está participando diariamente do neurodesenvolvimento da criança. Não é meu papel, não é seu,
é da família. A gente está aqui juntas hoje para tentar fornecer alguns dados para que essa pessoa consiga pensar, né? Talvez meu filho esteja usando demasiadamente, o que eu posso fazer para a gente pensar e discutir sobre isso. Lembrando que todo adolescente, toda criança tem um adulto responsável. Então você sim que fornece o ideal, né? Em alguns países não se fornece, já estou sugerindo não fornecer nenhuma tecnologia, nenhuma rede social antes dos 16 anos. Na França, essa semana foi colocado. A gente sugere que antes dos 12 anos, de jeito nenhum. Ione, fica muito complicado, porque na escola eles usam, né, material digital, eles estão cada vez mais entrando, e aí eu não sei se ele está no quarto, se ele está realizando um trabalho, ou uma tarefa, ou ele está em rede social. Na pandemia, isso foi muito frequente. Com homeschooling, imagina, a gente tinha uma certa forma de educar e do dia para a noite, por uma situação emergencial, a pandemia, fomos para o homeschooling. Os pais, né, em home office, também não conseguindo estar totalmente presente ali, muitos dos meninos e das meninas colavam em prova inicialmente, criaram estratégias ou logavam em jogos e ficavam em salas de jogos paralelamente, e a escola apontou, olha, tem 30 dias que não entrega nenhuma lição de casa. E a mãe assim, como assim isso está acontecendo? Tem uma parte que faz parte, né, da ousadia, do experimentado, proibido, que é da psicologia normal do adolescente, mas é muito importante que esse adolescente tenha um referencial que ele respeite. Então você, pai, você, mãe, você, avó, educador, você sim tem que exercer, é importante exercer essa figura de autoridade, de exigir, lembrando que você é responsável por aquilo e você deve sim estipular a hora, o acesso e supervisionar. Porque se você confia no seu filho numa idade muito precoce, certamente você está deixando ele, eu falo, como se fosse no horário de pico, na Praça da Sé, sozinho, desacompanhado, com acesso a qualquer um, podendo falar, conversar, trocar. Então é muito mais perigoso e muito tênue o limite entre você confiar e seu filho estar diante de uma situação de muita vulnerabilidade. Lembrando que o nosso cérebro está em desenvolvimento até os 25 anos. E aí esse termo que eu falei inicialmente, do brain rot, quer dizer, a gente está apodrecendo conexões cerebrais antes desse cérebro estar formado aos 25 anos. Quem foi a grande mente, né, com relação às redes sociais, no dia que ele falou, estreou, ele disse, só Deus sabe o que vai acontecer com a gente a partir daí. Então, é muito comum a gente ver o Steve Jobs não deu acesso aos filhos deles tão cedo à tecnologia. Quem desenvolveu tem noção muito maior do que a gente que está pegando as consequências desse uso. Hoje a gente cada vez mais sabendo o quanto que isso é nocivo, o quanto que aumenta a impulsividade, o quanto que empobrece o córtex relacionado à parte do cérebro relacionada à comunicação, à linguagem, à atenção, concentração e memória. Então é com isso que a gente está tendo que lidar, é um desafio muito grande, mas que juntos a gente consegue criar estratégia com limites, principalmente fortalecendo essa pessoa que é chave na educação e desenvolvimento de uma criança. Muito interessante. Eu acho que agora a gente pode até fazer uma divisão, doutora Anne, assim, do que é o uso de rede social e o uso da tecnologia telas, porque é diferente. Totalmente. A criança ou adolescente, eles podem usar a tecnologia para jogar videogame, para conversar com alguns amigos num aplicativo de mensagem, por exemplo, pode utilizar para estudar na escola, como você disse, para assistir um desenho, para assistir um vídeo que vai ensinar alguma coisa. Isso não é rede social necessariamente, né? A gente está falando assim a nossa grande preocupação, e essa questão dos 16 anos que veio essa semana com muita força, até no Brasil, isso aconteceu. Agora o Instagram, existe uma regulamentação para você fazer o acesso a partir dos 16 anos, que a gente sabe que muita gente vai burlar, mas essa regulamentação, ela tem uma preocupação com os jovens adoecidos que estamos vendo hoje. Então, assim, existe já esse pacto, e é importante a gente ressaltar que celular não é coisa de criança. Por quê? Porque o celular hoje não é só um celular, ele é um smartphone, ele é um acesso à internet livre, ele é um computador, ele é
um lugar, exatamente como você falou, estar sozinho na Praça da Sé. No horário de pico. No horário de pico. Então, quanto mais a gente puder postergar, dar esse celular para essa criança, não dá para criança, vai dar lá na adolescência e a rede social só com 16 anos, essa é a recomendação atual. Mas antes disso, quando muitos pais que podem estar vendo, podem estar assistindo a gente, aliás, se você está assistindo a gente, comenta aqui, vai aparecer um QR Code onde você pode contar de onde você é, as suas dúvidas. E muitas vezes você que está assistindo a gente pode estar pensando, nossa, mas eu já dei o celular, e agora? E agora depende, né? Não tem uma solução fácil. Pode ser que eu vá dar o celular e falar, olha, eu dei, mas eu estava errado, sinto muito, não acho que está na hora, a gente vai guardar até você ter a idade correta. Ou eu posso fazer um uso supervisionado, eu posso trabalhar com a educação digital, mas mesmo assim, eu acredito, com todas as famílias que eu trabalho com saúde mental, que não é para dar acesso à rede social para quem não tem maturidade para isso. Com certeza, com certeza. E são dois usos que você estava colocando, Vivi, que é o uso do celular, ou o uso da tecnologia com um propósito, que é totalmente diferente do uso em rede social. O uso com propósito, lógico que modificou, sem dúvida, a gente não tem mais o mesmo processo analógico da comunicação. Nossa comunicação modificou-se a partir do uso da tecnologia. Hoje a gente consegue empobrecer a expressão de emoção através de emojis e abre, né? Quem recebe o emoji sempre abre uma interpretação, várias, né? E aumenta a ansiedade. O que quer dizer com isso? Porque entre o que a gente fala e que o outro escuta, a gente não tem controle. A gente não sabe exatamente, a gente não consegue ter a certeza do que eu estou dizendo está sendo escutado pela outra pessoa exatamente com o propósito que eu queria dizer. Isso usando palavras, usando entonações, usando o olho no olho. Imagina através de rede social ou através de emoji. Quantas incertezas, quantas interrogações não se amplificam, não se intensificam, no momento onde é natural, é da psicologia do adolescente e do jovem a impulsividade. Lembrando que assim, todo aparelho, né, tem um IP e se você está diante de um jovem, tem um responsável que responde por ele. Então, não existe nenhum conteúdo que seja sigiloso se colocado em rede social, ou internet, ou através de um aparelho eletrônico. E o mais importante do que isso é que você pode, dependendo do conteúdo, que hoje a gente é muito mais impulsivo através das telas do que olho no olho. A gente pode incitar a um adolescente, a um jovem, uma situação que coloque ele em risco, coloque em vulnerabilidade, lembrando que isso é crime e que tem que ter um adulto responsável. Por que eu estou dizendo isso? Mais uma vez, para reforçar que você que deu acesso a um smartphone a uma criança de 9 anos, você é responsável por ela. Se você fez isso ingenuamente, porque não sabia, não tinha informação, a gente errar faz parte do processo, a gente pode usar desse fator muito difícil, muito ruim, que a gente às vezes se coloca com essa modernização toda dos processos de comunicação, falar, filho, olha, eu errei, usar isso de uma forma pedagógica a favor, tirar de um evento ruim, isso a gente faz o tempo todo na vida, de algo ruim ou não tão adequado e falar, olha, eu te dei, a gente vai combinar, olha, quando você for à casa do seu amiguinho, que você vai dormir na festa do pijama, você vai levar, caso você venha precisar de falar com o papai e com a mamãe, vai ficar guardado. Eu vou combinar, vou dar para a mãe do seu amigo, ela vai ficar com o telefone, se você precisar falar com a mamãe, você vai pedir para ela e ela vai te dar e você vai falar com a mamãe para ir te buscar mais cedo, porque você tá com medo, porque você não consegue dormir, coisas assim. Você está cedendo para o seu conforto, para a proteção do seu filho, com adultos intermediando essa situação numa situação protegida. Agora, chegou em casa, ou esse celular é da mamãe, não é seu celular, você vai poder usar em função de um afastamento, de uma situação que eu preciso falar com você, mas sempre com o adulto perto. Né? Deixar o filho, que é muito comum a gente ver hoje em dia, né? Em clubes pequenos, eu vou deixar meu filho no clube sozinho, porque eu vou à tarde trabalhar, ou fazer, não tem quem deixar, vou deixar com o celular e vou fazer o que eu tenho que fazer no final do dia, achando que o seu filho está seguro. Eu vou pegá-lo, vou mandar uma mensagem no celular. E isso você coloca uma vulnerabilidade muito grande, porque não tem um adulto intermediano, o clube tem várias pessoas, vários prestadores que entram e saem.
Essa criança, muitas vezes, eu sou mãe, eu acompanho, fica no celular e perde atividade, não participa de outra atividade, não interage com as crianças, não há nenhuma diferença entre estar em casa diante da tela, estar no clube, onde quer que seja, em volta, se não tiver um adulto controlando, prestando atenção, porque essa criança não tem maturidade, não tem habilidade, nem responsabilidade para isso. Então, é muito importante a gente definir o uso estratégico, o uso com um propósito acadêmico. A gente tem, mesmo em jogos que são online, você pode estabelecer educativos. Olha, você vai falar nos jogos só com pessoas que você conhece da escola. Vou filtrar, não vai participar de jogos com estranhos. Eu vou estar perto, vou controlar o tempo. A outra coisa é o uso pedagógico. Tem muitos instrumentos, muitas plataformas com um papel de mesmo psicoeducativo, até mesmo para neurohabilitar algumas patologias, né? Quando, por exemplo, a gente está diante de uma criança com alguma alteração, algum atraso de neurodesenvolvimento, a gente solicita uma avaliação neuropsicológica. O próprio neuropsicólogo ele pode sugerir alguns jogos, algumas plataformas que vão reabilitar, que são usadas com propósito. Então é um uso, vamos dizer assim, uso saudável, benéfico, saudável. Não é que tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. O que a gente faz com isso é que é muito importante a gente não perder o espírito crítico e o controle. Porque isso a gente tem diante desses instrumentos. Porque, afinal de contas, você liga, você dá, você compra, você paga. Então, você tem controle. E aí eu estava pensando em tudo isso, Torane, assim, muitas vezes as crianças, elas imitam os adultos, os adolescentes também. E até fiquei relembrando em situações em que eu já estive com as meninas, as minhas filhas, e eu no celular, e quando elas vêm, aí elas começam a pedir tela também. Posso assistir? Posso jogar? Posso... Mas se eu não tô com aquele aparelho do lado, muitas vezes elas esquecem de pedir, elas vão fazer outra coisa. Sim. Então a gente tem também essa dificuldade de que a gente quer controlar que os nossos filhos não fiquem tanto na tela ou em rede social, mas a gente está preso nelas muitas vezes. Sim. Como que a gente pode identificar se nós estamos, adultos, pais, estamos fazendo um uso saudável dessas telas? Tem um jeito? Também pelo propósito. Muitas vezes a gente vê o nosso dedinho correndo, scrolling lá nas redes sociais, a gente nem sabe o que está sendo visto. E muitas vezes os filhos mesmo apontam: eu quero falar com você, você não sai dessa tela? Você fala de mim, mas você está aí na tela. E quantas vezes a gente que tem maturidade, a gente tem mais crítica, a gente pega o celular, ainda mais com a nossa profissão, vai responder uma mensagem. Quando vê, já está na rede social, já nem lembra, talvez não tenha nem respondido a mensagem, ou vai acessar o aplicativo do banco, aí você faz lá a transferência, o Pix, não sei o quê. Quando você vê, já está em rede social. Por quê, gente? Quem desenvolve todas essas plataformas, elas conseguem antecipar o nosso comportamento antes que a gente tenha consciência, que a gente saiba sobre isso. Então não é à toa que você vai pegar o celular para responder o WhatsApp. Quando você vai ver, você está em outro aplicativo e você está horas e está chegando, está comprando, porque é feito para isso. Quem fez a arquitetura daquilo é tudo desenhado e quanto mais a gente vai usando, mais a gente vai fornecendo dados do nosso comportamento e mais eles conseguem prever o nosso objetivo antes que a gente tenha consciência. Nós adultos. Então a gente já é seduzido, a gente já faz isso. E as crianças muitas vezes, ou os nossos cônjuges, ou os nossos amigos são os primeiros a apontar, familiares são os primeiros a apontar que a gente não sai da tela. E com certeza, né, um grande pediatra norte-americano, que tem muitas publicações sobre dependência tecnológica em adolescente, ele trouxe um estudo com um N de amostras assim, de muitos pacientes, um estudo muito consistente que a maioria dos pacientes com dependência tecnológica sofrem e teriam outro comportamento se fossem estimulados pelos seus responsáveis. Então, o que a gente pode fazer? O que eu sugiro fazer no dia a dia? A gente sabe que já temos como ter o controle da tela, o controle de tempo sobre determinadas plataformas. A gente consegue mapear pelo smartphone, vamos usar de uma forma inteligente para a gente, a nosso favor, que é para isso que serve, afinal.
Então, a gente sabe tempo de tela, quanto que a gente ficou em cada aplicativo, a gente consegue mapear. Poxa, olha quantas horas eu perdi, porque é perda mesmo. Porque quando a gente vai olhar, a maioria das vezes não tem um propósito em rede social. Nossa, então tá, eu vou colocar, vou restringir para mim. E eu gosto muito de fazer com as minhas filhas algumas apostas. Então eu falo, olha, eu comecei a ler um livro, vamos ler? Vamos comprar, eu compro os livros, elas vão às livrarias, porque cada vez a gente está lendo menos. Se a gente gastar 3 horas por dia em rede social, 3 horas por dia no final de um mês, quantos livros você deixou, já fez essa conta? Quantos livros você deixou de ler? Quanto conteúdo, quanta estimulação você deixou de perder, né? Para ficar mais sagaz, para aumentar a sua capacidade de questionamento, porque vira um ciclo muito danoso, muito maléfico. Eu vou antecipar a sua necessidade, você vai ficar bastante tempo na tela, muito tempo na tela, e você me fornece mais dados que eu consigo prever e manipular, e você vai ficar nisso, você não consegue romper, amplificar a sua cognição e olhar para isso de volta com crítica. E é isso que a gente precisa ensinar aos nossos filhos. Quando eu falo que a gente é responsável pela alfabetização digital, eu chego em casa, a primeira coisa que eu estou fazendo com as minhas filhas é: qual livro que a gente pegou essa semana, qual livro na biblioteca da escola que a gente comprou? E eu fiz um mapa com o nome delas e o meu. Quantas páginas, a gente criou um ranking, quantas páginas a gente leu por dia. E isso é muito gostoso. Aí eu sento e falo, o que você leu nesse livro? O que você achou interessante? E a conversa vai, porque uma criança, quando chega para você, às vezes, da escola, que aprendeu alguma coisa, aí eu muitas vezes não lembro. Você pode até olhar lá, usar, né, seu smartphone e falar, não, o que é isso que ela tá falando? Pronto, já sei. E aí o olhinho brilha, ela vai, você tá criando conexão com seu filho, você tá instigando ele a questionar, isso é muito rico. Ou também, outras coisas que eu faço, vou fazer um bolinho, que a gente também perdeu esse hábito, né, de ir pra cozinha juntos. Ajuda a mamãe a fazer um bolinho, ajuda a mamãe a botar a mesa, vamos fazer um jantar juntos? Vamos fazer uma saladinha junto? Coisas que às vezes, não tenho tempo, poxa, chego do trabalho, não tem ninguém, vou fazer janta junto. Imagina, eu peço também nas plataformas digitais, mas muitas coisas a gente consegue hoje comprar que são muito fáceis de fazer em casa, né? Então a gente pega já uma saladinha quase pronta, a gente só higieniza, uma massa, a gente só joga ali um molhinho, então a gente consegue, não precisa fazer isso todo dia, no corre-corre, mas um dia ou outro dá pra gente incluir e despertar nessa criança esse interesse e esse prazer, essa dopamina que demora, que não é imediata e que sustenta e que nutre o cérebro da gente. Porque o que esse uso compulsivo e impulsivo faz? Ele vicia a gente numa dopamina imediata. A dopamina imediata, que é um neurotransmissor que a gente libera no cérebro quando a gente está diante de um estímulo de prazer, ela vicia. Então, a gente está conseguindo ver quanto é invasivo e quanto que é sedutor se manter nessa conexão. É muito mais complexo e muito mais profundo do que você imagina, com certeza. Então, vamos criar estratégias e outras vias de prazer e esporte. Então, meu filho ele pode ficar um pouco mais na escola, nessa parte da tarde é só, poxa, eu vou pagar, ou ele vai ficar mais tempo só para praticar esporte? Sim, porque durante o esporte ele também vai produzir a dopamina, durante o esporte ele vai aprender a lidar com a frustração, que é outra coisa que é muito importante para o nosso neurodesenvolvimento, para a nossa resiliência, para a gente ficar mais resistente em relação, por exemplo, aos eventos que causam ansiedade no nosso dia a dia, é fortalecedor. Ou tenho vontade, filho, o que você tem vontade de fazer além da escola? Teria alguma coisa que a gente pode juntar esforços e você, eu queria fazer música, ou eu gostaria de fazer uma dança. E aí a gente começar a criar estratégias, se organizar financeiramente, ou até mesmo hoje tem muitas atividades, mesmo em lugares públicos. Em lugares públicos, ou mesmo no YouTube, que a gente pode aulas de yoga, fazer junto. Né? Tem muito conhecimento que a gente pode usar, aí eu uso com propósito, nas plataformas digitais, nas redes sociais, com pessoas que ensinam e a gente fazer junto, mas tendo diálogo, tendo
aquele momento assim de prazer outro que não só ficar ali sozinho naquela situação, né, inerte, que também é uma outra consequência grave. A gente está pagando até hoje consequências em função da pandemia, que foi a exposição excessiva à tela em crianças e adolescentes, causando alterações neuroendócrinas. Tem um estudo italiano que trouxe quanto que aumentou a puberdade precoce em pré-púberes em função da exposição à tela, porque a tela ela tem uma luz azul. Essa luz azul entra no olho. Através do olho, ela atinge uma parte do cérebro que regula a nossa autorregulação em relação a várias cascatas hormonais. Então pode alterar, até por que prejudica o sono? Porque altera essa parte do cérebro que é responsável pelo sono, pela vigília, pelo claro, pelo escuro. Gente, a gente é animal. A gente só é um animal racional, mas a gente é tal como os outros animais. Então imagina você colocar um animalzinho diante de uma tela 9 horas por dia. Como que ficaria esse animalzinho? A gente é um animal, não se esqueça disso. Maravilhoso. E para isso a gente precisa, assim, ao máximo que a gente pudesse, reconectar com esse ritmo circadiano, o ritmo da natureza, né? Que noite a gente vai dormir, durante o dia a gente trabalha. Claro, eu sei que tem pessoas que trabalham à noite, mas se a gente for pensar em desenvolvimento saudável das crianças e dos adolescentes, quantos estão trocando a noite para poder jogar, para ficar online? E quando você estava falando dos livros, assim, eu lembrei muito do livro Jeito Harvard de Ser Feliz, que ele traz várias habilidades, várias técnicas que você pode implementar. Ele fala uma coisa muito legal, que é a regra dos 20 segundos. Tudo que tiver a 20 segundos do seu alcance, você vai fazer. Então, por exemplo, se você tem um livro dentro ali da sua bolsa, quando você está indo no metrô, quando você está no ônibus, quando você está numa sala de espera, você vai ler. Agora, se não está ali, se você não se organizou para isso, podia ter trazido, não, aí você vai estar lá na tela mais tempo. Então, para a gente poder, sabendo o quanto pode ser prejudicial para a nossa saúde, sair um pouco mais do uso das redes sociais sem propósito, a gente precisa se organizar e organizar a vida com os nossos filhos. E ainda a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente vai fazer uma breve pausa para um cafezinho e daqui a pouco a gente volta aqui respondendo dúvidas dos nossos telespectadores. Estamos de volta com o programa Pais e Filhos e hoje falando sobre o uso de redes sociais, qual é o impacto na nossa saúde mental, na saúde mental dos nossos filhos, com a doutora Anne Manciel, que é psiquiatra e veio esclarecer muitas dúvidas aqui com a gente. Mas antes da gente continuar no nosso programa, nós temos um quadro aqui na Vivax, onde a gente fala sobre situações em que eu gostaria de ter escutado uma frase que pudesse ter me ajudado nas nossas vidas com os nossos filhos. No caso aqui, tanto eu quanto a doutora Anne somos mães. Opa. Então eu vou compartilhar primeiro uma história com vocês, depois quero ouvir uma história sua, doutora Anne. Eu sempre fico pensando assim, qual história eu vou compartilhar hoje, né? Que são tantos desafios. E aí eu me lembrei de uma história que é muito recente, que aconteceu no ano passado, no Dia da Alegria, que na escola das minhas filhas era um dia que as crianças pediram para as crianças irem de amarelo no Dia da Alegria. E eu errei o dia. E aí elas não foram de uniforme, foram todas vestidas de amarelo um dia antes. Eles previam a alegria, olha, otimistas ao extremo. E aí nesse dia, o meu marido que levou, eu preparei as crianças, estava lá, né, toda aquela felicidade lá em casa no Dia da Alegria. Ele chegou lá na escola com elas. E aí daqui a pouco eu começo a ver as mães falando no grupo ali de mensagens assim, gente, amanhã que é o Dia da Alegria, né? Assim, amanhã que é o Dia da Alegria. Aí eu fui verificar nas mensagens da escola, confirmei, realmente não era. Na hora me bateu um desespero, né? Liguei pro meu marido. Amor, não era hoje o Dia da Alegria ali. Eu sei. Como é que foi que aconteceu ali? Foi uma catástrofe.
Ai, meu Deus. Porque as meninas chegaram na escola, né, e viram que só elas estavam daquele jeito, e começaram a chorar, e não queriam entrar na escola. E aí teve toda essa dificuldade de ele acolher. E aí, nessa hora, obviamente, eu ali como mãe, ai, não acredito que eu fiz isso, que mãe horrível. Chibata lá, né? Começou uma série de autojulgamentos ali nesse momento. E inicialmente eu comecei me criticando muito, assim, né? Nossa, por que eu não chequei? Eu devia ter olhado melhor. E aí eu comecei a pensar, poxa, mas peraí, primeiro que eu não sou mãe sozinha. Por que essa responsabilidade tinha que ser só minha? Esse é um ponto, né? Já para discutir e questionar. E no segundo momento, eu pensei, cara, tá tudo bem, Vivi, você errar. E eu acho que assim, eu escutei essa frase do tá tudo bem você errar da minha própria cabeça naquele dia, mas levou um tempo para ela chegar. E é bom a gente falar alto pra gente mesmo ouvir, porque tem outra função. Tem outro impacto. É sério. E eu falei, eu lembro que eu tava nesse momento, eu tava dirigindo ainda no carro. Vivi, tá tudo bem você errar. Claro, foi ruim para as meninas, eu vou acolher, vou pedir desculpas. Mas a gente se cobra muito de estar no lugar de perfeição e de nunca errar. Sim. E às vezes a gente não vai ter ninguém para falar essas frases pra gente, é a gente que precisa aprender a falar pra gente mesma. Com certeza, com certeza. Tem algum momento... Nossa, tá difícil. Tá difícil? Não, tanto está de alguma frase que você queria ter escutado, que sem você precisava dúvida, desse apoio? Olha, eu já fiz algo semelhante com as minhas filhas. Quem nunca, né? É isso que eu acho que é importante. Quem nunca cometeu uma falha dessa, não vou chamar de erro. E sempre tirar uma coisa boa, quantas coisas boas não tirou, né? Que é a autocompaixão. Né? O autoacolhimento, o olhar empático. A gente fala tanto em empatia com o outro, né? Para o outro, mas a gente também tem que olhar para si e se acolher. Eu, no ano passado, começando as aulas, às vésperas, a escola marca dos pais levarem todo o material. Né? Então, fui eu lá, linda e contente. Antes, quando entraram as férias, a escola já colocou a disponibilidade dos livros didáticos, eu falei, não, já vou comprar, porque a gente ia viajar, já vou deixar tudo mãe exemplar. Encomendei etiquetas personalizadas, os livros todos, não sei o quê. Aí veio o dia anterior do início das aulas, os pais levarem o material. Aí eu toda feliz e contente. Aí a minha filha, isso à noite, e era no outro dia de manhã, às 8 horas da manhã. Aí minha filha assim, cadê meus cadernos, mãe? E cadê as pastas de elástico? Aquilo, eu falei, gente, eu esqueci completamente, eu só comprei os livros. Tinha esquecido de todo o resto. Estojo, cadernos, pastas, os outros materiais, guache, tesouras, réguas, pra quê, né? A pessoa esqueceu completamente. Do mesmo jeito, eu fiquei muito mal, me senti muito irresponsável, muito negligente, muito descuidada, assim, com as minhas filhas. Mas na mesma hora eu comecei a rir, eu falei, nossa, Manuela, Manu, olha a mamãe, o que a mamãe fez? Mamãe esqueceu. Meu Deus do céu, mas também tudo tem uma primeira vez, né? Porque a gente é tão impecável, leva você pra escola todo dia, coloca coisa na lancheira, essa coisa. Eu ainda tô em ritmo de férias, mas não se preocupe. Eu vou amanhã e vou resolver tudo isso, porque dá tempo. Uhum. A gente tem tempo. A gente tem tempo pra tudo nessa vida. E aí eu comecei a falar com ela sobre a relação do tempo. Né? O quanto que o tempo pode ser algo que corra a nosso favor, ou que nos sabote, ou que nos angustie. E fazer do limão uma limonada. Então, e várias vezes, assim, de esquecer aniversário, eu não consigo, você também não, acompanhar com afinco o grupo de WhatsApp da escola, onde várias lembranças, vários recados são dados, a gente não consegue. E aí outra coisa que eu fiz, eu incluí meu marido no grupo. Que eu falei, não, por que só eu? Então, só tinha mulher no grupo, só tinha mãe? Eu falei, não, tem pai também. Então, eu falei, a partir de agora você vai me ajudar. Porque muitas vezes a gente já se culpa, a gente já se coloca naquela situação de falta, a gente já comunica isso que a gente se percebe, que a gente se autopune, a gente já se apresenta ao mundo dessa forma. E o outro vem, o que faz? Nossa, você não lembrou? Ah, não, então não, a partir de agora vamos lembrar todos. E foi tudo bem. E aí você me perguntou, o que você gostaria, né? Eu lembro que nesse dia, olha, são coisas assim, a minha profissão quanto psiquiatra, eu falo que
eu sou grata todos os dias porque vamos dizer, meu ganha-pão, mas também me dá a chance de ser uma pessoa melhor. Apesar do sofrimento que a gente lida, não queria que as pessoas sofressem, né? Mas faz parte da vida. O sofrimento traz pra gente sempre algo, quando a gente sabe usar, algo melhor. E aí, o que aconteceu? Eu estava falando com um paciente meu e nessa tempestade aí que eu esqueci o resto do material. E eu falei, você não acredita, eu esqueci de comprar. Ele falou assim, mas isso acontece. E é pai de 4 crianças. Ele falou assim, não, mas é a coisa mais comum, imagina, isso acontece, amanhã você compra. Quando ele falou com tanta naturalidade, eu falei, mas é verdade, isso acontece. Me ajudou, mal saber ele que me ajudou. Olha, é verdade, acontece. Que lindo. Então, eu tava ali naquela tempestade, eu não consegui não falar pra ele o que o diálogo tava demorando com as mensagens. Eu falei, desculpa, é porque aconteceu isso, e fui ajudada. E também, Vivi, eu tenho 2 filhas. Quando a minha primeira filha nasceu, um tempo depois, eu mesma percebi, eu falei, cara, tá sendo tenso essa coisa da maternidade. E eu não sou uma pessoa tensa. Tá esquisito isso, assim, é um amor, né? Você que é mãe, é um amor que você não quer faltar, você não quer errar, é uma coisa muito visceral. É a primeira vez que estava acontecendo comigo aquilo tudo. E eu tinha vindo de uma condição de saúde que eu estava com a vida muito sob ameaça, a gravidez, inclusive, foi de risco. E aí você sai de uma ameaça de morte que eu tinha, né, um risco grande, para uma vida ainda trazendo outra vida. Então foi algo muito intenso. Aí eu percebi isso, eu falei, não, cara, vou voltar para minha terapia. E, gente, é a coisa mais importante, porque primeiro eu tive um acolhimento profissional que é sem julgamento. E validou várias inseguranças minhas, me ajudou a validar vários processos meus na relação, ajudou a me fortalecer, a me questionar, porque não é porque a gente lida com saúde mental que a gente é perfeito, que a gente não tem sofrimento, que a gente não passa por algo que você está aí passando, né? Só que a gente passa da gente com os nossos familiares, a gente não cuida da família, a gente não cuida entre si, né? Assim, nesse sentido de saúde mental. Mas nada impede da gente também ficar ansioso, da gente ficar perdido diante de algumas situações, por mais que a gente fale, nossa, casa de ferreiro, espeto de pau, é isso aí. Então foi algo que a partir daí, eu encorajo muitas mães que se estão no momento mesmo aí na gestação, que está evoluindo, no estado gestacional, a gente tem muito medo, são medos que são fisiológicos, até pela mudança hormonal. Na gestação, que você está inseguro, é muito comum as maternidades, o ginecologista orientar, você já foi fazer lá para saber como que cuida de um bebê, né? Faz aquela imersão, aprende a limpar, a dar banho, a trocar roupinha, não sei o quê, fica o olhar para o bebê, esse olhar do cuidado. Mas eu acho que é importante você que cuida de uma mãe, aí de uma futura mamãe, que hoje com a questão da fertilização, com a queda de fertilidade, muito em função de questões emocionais, cada vez mais a gente buscando informações de fertilização in vitro. Então você que está no processo de construir e participar de algo mais lindo que a gente tem, que é o desenvolvimento de um humano, vai ter vários momentos de solidão, de solitude, de mudanças, de labilidade, tempestades hormonais em função desse hormônio. Então olha para essa mãe e já pode ir direcionando, já pode ir encaminhando. Não estou dizendo que ela está com um sofrimento mental que precisa ser tratada por uma equipe de saúde mental, mas ela pode ser acolhida. Essa é a função também de uma equipe de saúde mental. Ela pode ser educada, acolhida, ensinada. A psicoeducação é uma forma de prevenção em saúde mental. E acolher em todos os sentidos, nas dúvidas, nos medos. Quantas vezes o paciente chega no consultório pra gente, né, Vivi, e fala assim, eu tô com vergonha. Eu só digo aqui isso, porque eu não conseguiria dizer em outro lugar. Nossa, agora que eu estou conversando com você, isso faz parte, tá? A gente estuda para isso, a gente tem todo um direcionamento, não é uma conversa de amigo. Agora que eu estou conversando com você, eu tive uma percepção e eu estou conseguindo organizar a minha cabeça e colocar isso para fora. Isso que não foi colocado para fora, e se não tivesse tido essa oportunidade de colocar para fora, o que poderia virar? Sofrimento, angústia, incertezas, infelicidades ou até mesmo desgaste. Quantos casamentos, né, após o nascimento de uma criança não passam
por situações de um déficit interpessoal, de uma dificuldade interpessoal, em função de privação de sono, divisão de tarefas, como que não muda a dinâmica de um casal? Exatamente. E se a gente consegue preparar isso, a gente consegue fortalecer esses alicerces que são indispensáveis na formação de algo que é o mais importante, que é o humano que existe em cada um. Eu quero aproveitar esse seu gancho aqui já para trazer um pouco dessa visão até de um aconselhamento terapêutico, né? De uma opinião sua, de uma profissional, para algumas perguntas que a gente tem aqui de algumas famílias. Então, a Mariela Amorim de Campos Altos, ela conta assim: meu filho tem 14 anos, Campos Altos, Minas Gerais. Meu filho tem 14 anos e já tivemos muitos problemas com o celular. Já foi motivo de piada entre os amigos do WhatsApp. Como posso ajudá-lo a não se envolver nesse tipo de situação de novo? Então, aos 14 anos, ele é imaturo, é impulsivo, ele é um adolescente. Diante de um evento que ele foi colocado numa evidência ruim, a gente usar esse evento que foi muito ruim para ele, que ele experimentou uma emoção muito ruim, algo que foi muito desagradável, e falar para ele: olha, isso trouxe você para essa situação. Ainda bem que a gente consegue resolver isso aqui agora conversando, a gente consegue reverter. Poderia ter sido pior, dependendo da sua atitude diante disso, que você já reparou que você escreve aí algo que de repente você não tem coragem se você estivesse diante dos seus amigos. Então, quando você tiver alguma situação que você queira colocar no grupo, queira falar para alguém, guarda, espera os 20 minutos, pensa se você realmente vai escrever isso, conversa com a mamãe que isso está acontecendo e aí eu vou te orientar. Ou, de repente, a gente responde: olha, não fica sem resposta, amanhã a gente conversa pessoalmente. E, assim, a gente desaconselha 14 anos estar com acesso ao WhatsApp, sem uma orientação, sem uma supervisão parental. O ideal é que o smartphone fosse dado, né? Mas aqui a gente estipula a partir dos 16 anos, se seu filho tiver maturidade e preparado para isso, porque às vezes com 16 anos é uma linha de corte de segurança, talvez não tenha. Talvez seu filho com 14 seja super maduro, mais do que um de 16. Então você conhece muito bem quem é seu filho e toda mãe sabe muito bem o que o filho dá conta e o que o filho não dá conta. E aí, através disso, dizer para ele: olha, eu acho que esse tipo de WhatsApp, de grupos, você ainda não dá conta, você se perde. Aconteceu, bola para frente, foi um aprendizado, a gente vai errar toda hora. O importante é que a gente errou aqui, é alguma coisa contornável, a gente vai te ajudar, mas vamos tentar, isso não te faz bem, não entra mais no grupo, não fica olhando, sai do grupo, e se seus amigos perguntarem, fala a verdade, porque quando você fala a verdade, você encoraja várias outras pessoas que eu tenho certeza que estão pensando a mesma coisa que você e não têm a coragem. Então, a gente pode reverter sempre, não se desespere. Eu acho que a dica principal do pai e da mãe que errou: não se desespere. Eu jogo tênis, adoro jogar tênis, e tem uma coisa que eu acho que assim, é o esporte que mais traz pra gente uma riqueza sobre o nosso mental e o quanto que isso é determinante pra gente acertar na vida. Se a gente faz uma jogada errada, e se a gente fica: eu errei, não sei o quê, você vai errar todo o jogo, você vai perder a partida. Errou, se perdoa. A gente fala toda hora na quadra: errou, se perdoa, bora. E se você olha assim, você vai sacar, você olha na rede, você fala: cara, não vou acertar na rede. É na rede que você vai acertar. Então, a gente trocar, né, o mindset, trocar a forma de ver, de encarar aquilo, não ser tão ameaçado, aquilo se torna menor e você ganha potência para resolver aquilo. E resolve. E me veio também isso, né, de que educação é repetição. Então, muitas vezes a gente acha que a gente ensinou uma vez e os nossos filhos vão aprender. Mas não, a gente precisa ensinar novamente. E às vezes tolerar esses pequenos erros que fazem parte da vida, porque senão a gente fica tentando protegê-los para eles nunca errarem. E como que eles não vão aprender se eles não errarem? O erro faz parte, a gente vai usar esses erros como obstáculos naturais para que agora sim, a partir daqui, como não erramos mais, e convidá-los para essa conversa. Porque senão, doutora Anny, o que eu vejo muito frequente acontecer, os pais entrarem num caminho de palestra, de dar um sermão, porque eu sei tudo e você não sabe nada, e isso distancia muito emocionalmente os nossos filhos, quando a gente entra nessa tendência natural da gente achar que sabe mais que eles. Sim.
E eles têm muito a nos ensinar também, Muito. se a gente para escutar. Muito. Né? Tem mais uma dúvida aqui, ó. E Vivi, só para acrescentar, o erro é um processo de aprendizado. A gente sabe hoje em neurociência, se a gente não acerta um determinado aprendizado, se a gente está aprendendo alguma coisa, se a gente erra, quando a gente conserta e quando a gente consegue compreender esse erro, o resultado do aprendizado é muito melhor. Então, hoje, né, as propostas pedagógicas, psicopedagógicas são bem diferentes, graças a o que agregou, né, a neurociência da nossa época, porque muito conhecimento veio. Então, até mesmo da gente olhar para o erro de uma forma, não é sonhadora, não é romantizando o erro, não é nada disso, mas entender como algo natural, algo que faz parte do processo, inclusive de lidar com esse erro e lidar com essa frustração e lidar com essa dificuldade, né? E criar, quantas vezes através de um erro, né, ensaios laboratoriais, a própria descoberta da penicilina, né, do antibiótico que é usado, veio através de um erro. Esqueceram de fechar uma placa, caiu fungo nessa placa de bactéria e aí a gente descobriu o antibiótico. Então, é sempre olhar de uma forma maior. Eu falo que quando o mar está revolto, a gente não consegue olhar ali o fundo dele. Mas quando a maré assim se acalma, a gente consegue, assim, às vezes, até discriminar um grãozinho de areia lá no fundo. Perfeito. É isso mesmo. Temos mais uma aqui. Essa é do Nelson Pereira, de Penápolis, São Paulo. Minha filha Cíntia, de 15 anos, está obcecada com a quantidade de curtidas que recebe no Instagram. Recentemente, ela postou uma foto e não recebeu tantas curtidas quanto esperava. Encontrei-a chorando no quarto, dizendo que ninguém gostava dela e que é invisível. Chegou até a deletar a foto e passou horas editando novas imagens para postar. Percebo que está cada vez mais ansiosa antes de publicar qualquer coisa, checando o celular compulsivamente depois. É um hábito que a gente vê muito em adultos também, né? Fico dividida entre tirar o celular dela completamente ou aceitar que isso faz parte da vida adolescente de hoje. O que devo fazer? É muito comum, inclusive, como você falou, em adultos, né? Eu gosto de fazer o exercício contrário, falar para ela, quando você deixa de curtir, o que é o curtir? Né? É clicar e aí vai aparecer um coraçãozinho. Quando você deixa de curtir, já deixou de curtir a imagem de uma amiga sua ou a postagem de um amigo seu? Inevitavelmente já. Por quê? Porque aquele dia eu não olhei a rede social, porque eu fiquei com inveja, porque eu não queria contribuir para que ela ganhasse mais do que eu. Passou direto, entrou um outro conteúdo, eu me dispersei. Então, N situações podem ensinar o adolescente isso. N situações, várias situações podem fazer com que o adolescente não clique, que não é porque você não está bonito, não deu atenção no dia, pode ter te achado, inclusive, mais bonito e vai ter mais like, pode acontecer uma disputa. Então, trazer o adolescente para uma reflexão também. Reflexão a partir disso, né? Então, e mesmo assim, imagina, se você hoje vai sair com o seu amigo, seu namorado, você colocou uma roupa, sua mãe falou, nossa, você tá lindo. Você já sai mais, né? Ou seu pai, nossa, você tá lindo, você tá maravilhoso. Ou encontra, nossa, você tá elegante hoje. Gente, quantas vezes a gente se prepara e sai, 15 pessoas falam, nossa, você tá lindo. 15 likes pra muita gente não é nada. Então, trazer essa ordem de grandeza para o adolescente, porque falta. E tem adulto que chega para mim e fala, doutor, eu tô sem régua social, eu tô sem habilidade social, eu já não sei mais me relacionar. Não é à toa que as plataformas de relacionamento entre adultos, né, que não estão conseguindo hoje em dia ter a facilidade ou ter a oportunidade mesmo da paquera, né, da conquista, desse processo. Então, a gente está focando bastante no adolescente, mas isso também está acontecendo com a população adulta. E é aquilo, você vai achar, eu falo com meus pacientes, quantas vezes eles se frustram porque estão em aplicativos de relacionamento, e aí depois, né, as pessoas se falam, aí depois vão para o WhatsApp, se aproximam, e aí de repente somem, né? E aí fica aquela angústia, aquele questionamento, toda aquela frustração, comprometendo a autoestima. O que começou lá atrás, antes de tudo? Assim, como é que você estava? Como você estava emocionalmente quando você se propôs a baixar esse aplicativo? Como você se sentia? O que você esperava?
E o mais importante do que isso, gente, se a gente está embaixo de uma mangueira, a gente sacode, vai cair um limão? Não vai. Então, assim, qual é o seu objetivo? O que você quer com isso? Não estou criticando, porque a gente não é radical. Quantas pessoas, já tive paciente que casou em função de aplicativo, não é isso. Mas mesmo assim, né, tem ferramentas e por mais que você use aquilo para facilitar, é muito importante ter um humano ali atrás que ele saiba para onde ele quer ir, o que ele quer fazer com aquilo e como ele estava diante daquilo. Isso é muito importante. Qual a diferença de conhecer alguém, por exemplo, um amigo de um amigo, ou na fila de uma padaria? Isso também não pode acontecer? Pode acontecer, mas a velocidade dos processos, a intensidade é totalmente diferente. Em ambos os quadros é muito importante você estar fortalecido, você saber o que você quer, para onde você quer ir e, mais importante, o que você não tolera. Né? Então, tudo isso eu estou falando que você. Então tem que se fortalecer, se delimitar, porque é natural, a relação interhumana, ela é um pouco abusiva. Sim. Se a gente não der o limite, o outro vai atravessar, porque é gostoso para o outro está tendo um proveito ali. Então, vamos pensar nisso, vamos fortalecer, vamos trazer ordem de grandeza. A gente já começa a trazer na adolescência, como nesse caso da sua filha, teve poucos likes, ficou triste, ficou frustrada, ficou com autoestima. Então, vamos trazer todo o caminho até chegar a isso e fazer esses comparativos. Poxa, se 15 pessoas estivessem dentro de casa e falassem, uau, isso não estaria bom? Então... Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, Tiki, que é da orientação parental, da educação dos nossos filhos, né? Aí a gente vai ter que pensar o quanto que a gente está ensinando os nossos filhos a dar mais valor ao externo do que ao interno, né? Ao que o outro pensa de mim, do que como eu me sinto quando eu me olho no espelho. E muitas vezes a gente dá muito valor para essa autoimagem, e a autoestima é muito mais complexa que isso, né? Como eu me enxergo nesse mundo, quanto eu sou confiante. E muitas vezes isso começa, às vezes, desde lá atrás, na base, quando a gente está ali educando os nossos filhos para nos agradar, não intencionalmente, isso faz parte de uma educação muito inconsciente, na qual... muitas vezes eu deixo de olhar para quem meu filho realmente é, mas eu valorizo e aplaudo aquilo que ele me entrega, aquilo que ele me mostra, aquilo que eu aprovo. Sim. E sendo assim, ele vai entendendo que eu sou bom quando os outros gostam de mim, quando os outros me dão parabéns, quando os outros me elogiam. Eu não sou da versão que fala que não pode elogiar filhos, eu acho que nós temos que elogiar sim, mas nós temos que ter sempre esse olhar atento. Será que eu estou ensinando meu filho que ele precisa fazer só para me agradar? Que ele não pode ser ele mesmo? E é no dia a dia que a gente vai trazendo essa reflexão para ensinar o meu filho a se dar valor por ele mesmo. Gente, às vezes minhas filhas, elas vão todas descabeladas para a escola, né? Aí começa aquela briga lá em casa, meu marido, não, você não vai pentear o cabelo. Papai, eu tô linda assim. Gente, quando elas falam isso, eu falo, ai meu Deus, me dá um pouco dessa autoestima, por favor. E é isso, você está linda. Assim. E é assim, tá ótima, minha filha, faz o cabelo desse jeito mesmo, se você tá se achando linda. Tudo bem que talvez depois alguém vai falar, vai reclamar, e ela vai começar a rever essa autoimagem perante os outros, mas aí é ela que está desenvolvendo. Não são os pais que estão falando como ela deve ser. Sim. Né? Gente, esse assunto rende, né? Ainda mais quando se a gente for falar de autoestima aqui, virá um outro programa. A gente tem que fazer um outro sobre isso. Mas eu acho que trouxe muito esclarecimento. Eu queria que você contasse pra gente aonde que as pessoas te encontram nas redes sociais, doutora Anne. Eu tenho Instagram, né? Doutora Anne Maciel. Estou à disposição, se quiserem mandar inbox. E também TikTok. E você atende adultos, adolescentes? Seu foco é adultos? Meu foco é adulto, né? Eu sou especialista em transtornos alimentares pela USP e terapeuta interpessoal pelo PROV da Unifesp. E o que eu acabo fazendo indiretamente é, final da adolescência, ali em torno de 16, 17 anos, muitos filhos de pacientes meus acabam virando meus pacientes em função do vínculo e da confiança. Uhum. E também a gente acaba fazendo muita orientação à procura de orientação parental, porque é muito comum meus pacientes adultos, que é isso, eu não tenho essa habilidade, né? Aí a gente encaminha
muitos adultos estão perdidos hoje com essa questão do superdiagnóstico de transtornos invasivos do desenvolvimento, com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, com a impulsividade, com o uso excessivo de redes sociais. Então, a gente tem uma limitação, a gente consegue orientar até um determinado ponto, senão a gente reconhece o limite e a gente encaminha. Tá bom? Sim, mesmo, Anne, você avalia sim. meu filho para, pelo menos, lógico, eu não sou especialista na infância nem na adolescência, mas a gente pode, eventualmente, em função da confiança, avaliar e encaminhar, sempre que necessário. São trabalhos complementares, né? São trabalhos complementares. Cuidar Sim. da nossa saúde mental, ela é muito importante, Sim. então busquem a doutora Anne no Instagram Obrigada, dela, Vivi. no TikTok. E você continua com a gente aqui na Vivax. Toda semana tem um programa novo, trazendo questionamentos para a gente melhorar a nossa vida em todos os aspectos e principalmente no que é aqui a nossa base do nosso programa, o relacionamento que você constrói com seu filho. Então, um beijo e até o nosso próximo programa.